Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Eu falei que a programação voltaria ao normal. Obrigado pela paciência de todos. Como passaram de final de semana, meus amigos, vamos começar com um vídeo leve, né? Vocês já sabem como funciona. Porque assim, pelo que vocês me enviaram aqui, pelos títulos e pelas pessoas que estão falando, eu sei que vai vir bucha. Eu sei que mais tarde vem bucha, certo? Vamos reagir a um vídeo então falando sobre a temporada mais sombria de Power Rangers. Power Rangers é uma coisa que eu já queria trazer aqui no canal faz muito tempo, marcou muito a minha infância. Deixa já aí nos comentários qual a sua temporada preferida, né? Eu gosto de várias, tá? Gosto de várias, galera. Mas eu tenho um carinho especial por Power Rangers no espaço, galera. O Andrews foi o primeiro homem que eu admirei, assim, que eu falei, carai, cara bonito, hein? Cara bonito, hein? Eu quero ser que nem o Andrews. Aquele cabelo, loiro e preto, né? E minha primeira crush. Eu acho que é minha primeira crush, galera. Astronema. Mano, ela usava roupa de couro. Nossa, Astronema. Eu lembro que eu era criança, eu não sabia nem o que era sexo. Mas eu olhava pra Astronema e falava, estou sentindo algo estranho aqui. Estou sentindo algo estranho, certo? Deixa aí nos comentários. Antes da gente começar, meus amigos, quero apresentar mais um canal Nerdola pra vocês. E assim, é um canal que tomou strike esses dias, então peço a colaboração de vocês, se inscrever lá, dar uma força pra ele, que é o nosso amigo Rei Nerdola. O Rei Nerdola vem trazendo assuntos nerdolásticos direto do caos organizado da internet. Aqui tem de tudo: resenha de episódios, comentários afiados sobre cultura pop, reacts de trailers e das tretas mais quentes do YouTube e, claro, muita opinião sem medo de mimimi. Se você é do time que ama um bom universo compartilhado, teoria maluca, crítica sincera e zoeira com embasamento, esse é o canal que vai virar o seu novo vício. É um conteúdo nerd com opinião, personalidade e zero filtro. Então já chega se inscrevendo, deixa o like e bora embarcar nesse rolê nerdola raiz. Por aqui, tretar com argumentos faz parte do pacote. Então é isso, meus amigos. Se você também quer divulgar o seu trabalho, o seu canal aqui no Geek SP, me chama lá no meu Instagram, pessoal. Tem nego aí, ó, já ganhou mais de 100 inscritos, certo? Depois eu trago ele aqui, certo? Vamos começar o vídeo então. Vai deixando o seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E caso você não me conheça, o meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo e bora começar. Vamos lá, meus amigos, o canal é esse aqui, ó, Mundo Geek, ó, 642 mil inscritos, parabéns, Mundo Geek. Deixa eu me inscrever aqui, ó, likezinho maroto e bora lá. Meus amigos, durante a década de 90, quando os Power Rangers surgiram e foi aquele estrondo absurdo, convenhamos que a temporada, né, a série como todo, tinha uma fórmula muito bem definida. Eram 20 minutos com dilemas simples, monstros da semana, muita pancadaria e um final com lição de moral. Era divertido, era cativante pro público. Mas mesmo a gente criança, a gente já reparava a repetição, né? Sempre um teminha, um monstro sobre esse tema, e aí depois eles derrotam o monstro fica gigante e Megazord, né? Pro jovem, mas com o tempo o modelo começou a... Olha isso daqui, galera, vamos ser sinceros, essa imagem aqui é emblemática, né? Quem viveu nos anos 90, cara, isso aqui foi uma febre, meus amigos. Ó, poucas coisas foram muitas coisas fizeram sucesso, mas poucas coisas foram uma febre unânime, tá ligado? E Power Rangers era festa de aniversário, era fita VHS, era fantasia, era o bonequinho que muda a cabeça. Eu acho que as maiores febres que já teve no Brasil foi Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers e Pokémon. Dragon Ball Z fez muito sucesso, mas não foi uma febre, eu acho, todo mundo assistia, mas não foi, eu acho, tá, eu posso estar enganado agora, mas não foi uma onda assim que, mano, era todo lugar, tá ligado? Mano, todo lugar vendia, tipo, um exemplo, lápis dos Power Rangers, estojo dos Power Rangers, sabe? E Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco ainda foi menos que esses dois. Porque assim, eu acho que os meninos assistiam muito Cavaleiros do Zodíaco e tal, muito Dragon Ball Z, algumas meninas também. Mas Power Rangers e Pokémon foi, tipo, menino e menina. Sabe, todo mundo, assim, foi uma febre, cara, foi algo... Os adultos sabiam o que era, tipo, passava na televisão normal, assim, o programa da Xuxa trazia a musiquinha de Power Rangers. Foi um negócio de louco, tá ligado? Se bem que Cavaleiros também teve. Mas
Quem viveu tá ligado, tipo, foi diferente. Power Rangers e Pokémon foi uma febre, assim, avassaladora, né? A parecer repetitivo. E tudo isso mesmo com troca de elenco, né, com troca de personagens, uma outra alteração na história, mas ainda rodeado ali na Alameda dos Anjos e na famosa Era do Zordon. Tava começando a ficar saturado. Só que ali no finalzinho dos anos 90, a gente começou a perceber uma certa alteração, uma revolução dentro da franquia dos Power Rangers, né? E tudo isso com Power Rangers Turbo. Exatamente Turbo, que é uma temporada... Ó o Carlos. Eu era mó feliz de ter um cara chamado Carlos, tá ligado? Os fãs torcem o nariz, mas que eu particularmente gosto muito. Afinal, mesmo sendo uma das temporadas mais criticadas e com essa eu não lembro nada da Turbo. Razão em alguns pontos, Turbo encerrou com uma reviravolta inesperada. Os Rangers perderam, a base foi destruída e a Terra estava vulnerável. Cara, foi um choque muito grande pra molecada na época, né? Principalmente a gente que tava acostumado a ver os Rangers vencendo no final do dia, sempre triunfando, isso daí foi um choque. Então esse que surge Power Rangers no espaço... O melhor, galera, o melhor. Power Rangers do espaço, porra, cara. Os vilões, Astronema, o Andros, o capacete, caralho, velho. Eu lembro que eu tinha os bonequinhos falsos deles, cara. Pra mim é o capacete mais icônico. Por mais que eu sei que o Mighty Morph é o clássico, mas o no espaço, galera, eu tenho tanta recordação. Repetiu tanto, cara. Eu tenho tanta memória do Power Ranger do espaço. Em 1998 e simplesmente resgatou aquela alma, deu uma reenergizada na franquia dos Power Rangers. E resgatou com... Ó o Andrews, ó o bonitão. Esse deve ter pegado... Esse cara deve ter pegado mina, viu, rapaziada? Mas agora ele tá zoado, viu? Quer ver, ó? Mano, esse cara... Olha isso, galera. Eu vou interromper o vídeo pra mostrar isso aqui pra vocês, cara. Andrews... Power Rangers. Olha como tá esse ator, rapaziada. O cara era um dos caras mais bonitos que daquela época. Vocês estão ligados nele, né? Ó, bonitão. Olha o capacete, cara. Esse era o Andrews, certo? Ó, olha, vê se o cara não era bonito, rapaziada. Nossa, esse capacete aqui, isso que eu tô falando, galera. Hoje eu acho o uniformezinho meio feinho, né? Mas o capacete eu acho o mais da hora. E dependendo da luz que pegava, aparecia tipo um negócio de tecnologia embaixo, sabe? Mano, ele agora, rapaziada, ele tá gordo, parece que virou um militante, é que aqui ele tá normal, mano, mas ele tem uma foto dele, galera, que pelo amor de Deus, cara. Enfim, mano, não vou achar, tinha uma foto dele que quando eu vi, né, olha ele aqui, rapaziada, acho que não vai carregar, ah, caralho, viu? Mano, que eu vi que é como ele tá agora, porque essas fotos aqui já são um pouco mais velhinha. Que ele tá com os cabelos brancos. Enfim, mano. Aqui ele tá de boa até, tá ligado? Ó, tá vendo? Tá mais velho, mas tá de boa, tá magro. Mano, ele tá gordão agora, rapaziada. Gordão. Esse moicano ridículo que ele usa. Porque moicano é feio, né, galera? Vamos ser sinceros. Olha, seria da hora, hein, o Andrews do futuro. Moicano é feio pra caralho, né? Enfim, eu não vou achar, meus amigos. Mas ele agora tá muito feio, mano. Muito feio, cara. Eu vi agora esses dias no TikTok. Olha aí como o cara era bonito pra porra. Enfim. Mano, ele quando eu vi foi uma decepção, meus amigos. Eu falei, caralho, velho, ele tá gordão, assim, com o cabelo branco, a barba branca. Tá parecendo um militante, tá ligado? Eu não sei se é, mas tá parecendo muito. Estilo, né? Começava com os heróis no espaço. Ó o Carlos. E eu achava o Carlos um merda, tá ligado? Sempre achei o Carlos meio meh. De casa, buscando por Zordon e enfrentando uma ameaça galáctica. Olha, ó. Astronema, que depois ela se torna Power Ranger rosa. Meu Deus, que atriz linda, galera. Se alguém ficou com essa menina, essa pessoa tem sorte. A Astronema é maravilhosa. Trouxe temas mais maduros, sacrifícios e vilões mais desenvolvidos. O final, inclusive, no espaço, na minha opinião, dos melhores finais da história dos Power Rangers, tá? Eu tô pra fazer um vídeo aqui no canal com os melhores finais da história de todas as temporadas dos Rangers. E esse daqui deve estar no top 3, pelo menos. E a sequência, nesse caso Galáxia Perdida, foi uma temporada que manteve esse tom um pouco mais sombrio do que a gente estava acostumado. E foi uma temporada, inclusive, marcante, né? Porque a Ranger Rosa se tornou a primeira Ranger a morrer em combate. Vocês têm noção disso? Uma criança vê um Ranger morrer em tela. E a temporada também investiu pesado nos arcos. E aí ela é substituída pela Astronema. De desenvolvimento dos heróis, algo que nem sempre era prioridade antigamente. Mas foi em 2001 que simplesmente a franquia dos Power Rangers mudou para sempre. E sim, eu tô falando de Power Rangers Força do Tempo. Cara, só de lembrar da abertura. Ah, é sério que você vai falar dessa, cara? Puta. Eu lembro que... Assim, eu não lembro da história muito bem, mas eu lembro que... Sabe qual que era o meu problema de Power Rangers do espaço? Do Força do Tempo? A música era da hora mesmo. A principal, o líder, era Power Ranger rosa.
E na época eu ficava, mano, uma menina, tá, mano, era criança, tá, galera, pelo amor de Deus. Ficava, uma menina vai ser a líder, porque só via, o líder sempre foi o Power Ranger vermelho, tá ligado? Aí eu, mano, a Rosa vai ser a líder. E aí, beleza, né? Tudo bem, então. Mas ela era chata, mano. Quem assistiu tá ligado? Mano, ela era chata pra caralho, mano. Eu lembro que ela era muito chata, cara. Tipo, aquela mãe chata de todo mundo, mano. E ela implicava com o Ranger vermelho. Porra, cara, que se eu não me engano, acho que ela namorava o Ranger vermelho, aí ele morreu. Aí eles voltam no tempo e aí tem um... sei lá, acho que é um familiar dele, um antepassado dele, que é igualzinho ele, né? E aí começa meio que um romance, mas antes de começar o romance, porra, que atriz chata. Eu tenho ranço dela até hoje. E ó que eu nem sei, eu posso estar tendo uma memória... posso estar enganando aqui minha memória e tal, mas eu lembro que eu odiava ela, cara. Odiava ela, mano. A leitura dessa temporada já dá uma nostalgia. O segundo que eu amo é Power Rangers Rescue. Nossa, mano, pra mim tem os melhores vilões. Lembra? Eles lutavam contra demônios. Aí tinha um demônio amarelo, que ele foi o primeiro vilão. Esqueci o nome dele, eu amava ele, cara. Que depois ele se torna do bem, né, no final. Aí tinha o filho da rainha diabólica, eu acho, que era o Olympus. Nossa, era da hora, velho. O Power Rangers Resgate... nossa, era muito foda. Power Rangers Resgate também foi muito bom. Acho que é o meu segundo melhor. Absurda. Foi uma das temporadas que eu mais vi na vida. Chegou Força no Tempo e mostrou que sabia brincar com ficção. E acho que depois Força Animal. Que Força Animal eu amei também. Tipo, mano, um monte de Zord diferente, um monte de combinação diferente, né? Ficção científica, com drama, com dilemas éticos e até comentários sociais. Tudo isso dentro de uma temporada coesa, emocionante e inesquecível, velho. Cara, é até difícil de se pensar, mas já se passaram quase 25... gente, tá muito velho. Caralho, galera, tô velho pra caralho. 5 anos desde que Força do Tempo foi lançado, velho. É tempo pra cacete, velho. Eu vi esse negócio quando eu era criança, bicho. Como é possível? E se tem uma coisa que Força do Tempo provou é que Power Rangers, embora seja voltado, obviamente, pro público infanto-juvenil, mas por que não, a franquia também tem condições de apresentar dilemas morais, um tema um pouco mais sombrio, assuntos delicados e um desenvolvimento digno dos personagens principais, porque é o charme dessa temporada, velho. Os personagens principais são a alma de Força do Tempo. Pois é, estamos falando daquela mesma série onde adolescentes têm... Olha, essa daí era a Rosa. Puta, cara, como eu odiava ela, essa franjinha feia pra caralho dela, meu Deus. Ela passava gel no cabelo todo e só a franja ficava sem gel, tá ligado? Nossa, eu odiava essa mulher, mano. Roupa colorida, lutavam contra monstros de borracha e davam lições de moral sobre trabalho em equipe. Só que com Força do Tempo, tudo ficou mais sério e mais interessante. Temos aqui a temporada mais sombria da história dos Power Rangers. E isso é só o início, porque os bastidores por trás dessa temporada e tudo que ela representou, vocês não fazem ideia e vocês vão conhecer essa história. Caramba! Fiquei interessado, hein? Fiquei interessado. Hello, my friends, Geek na voz, e a nossa história começa bem distante, lá no futuro, no ano de 3000, onde os Power Rangers atuam como agentes da lei, trabalhando dentro de um sistema de justiça estruturado e com um forte controle do tempo. Já de cara, a gente é apresentado ao... olha, esse é o Ranger vermelho. O Alex, né, o Ranger vermelho original da temporada, que acaba aparentemente sendo morto por Hansik, né, o vilão da vez. Pois é, cara, logo no início da temporada, a gente tem a morte do Ranger vermelho. Assim, já começou com os dois pés na porta. Cara, só esse início já estabelece o que a gente iria ver ao longo da temporada, né? Nada de vilões bobinhos, de tramas bobinhas, não, negócio... Então, eu era criança, tá ligado? Pra entender isso, eu não... então por isso que eu posso ter minha memória pode estar me enganando, tá ligado? Mas eu lembro que eu fiquei puto, porque o Ranger vermelho era... ninguém falava assim, eu quero ser o Ranger preto, eu quero ser o Ranger azul, verde. Não, verde sim, o verde sim. Mas todo mundo queria ser o Ranger vermelho, né? Aí eu lembro que ele morreu. Aí a Ranger rosa se tornou a líder. Aí que porra é essa? Caralho, não. Agora é sério, tá? A gente vai tocar em assuntos delicados e já começa com o principal Ranger, o que deveria ser o líder, o principal vermelho, batendo as botas. O Hansik era uma ameaça real, e mais que isso, ele é um mutante rejeitado pela sociedade, carregando consigo uma história de preconceito, dor e desejo de vingança. Ou seja, ele não quer dominar o mundo. É verdade. E eu lembro que eu era louco, mano. Acho que no último capítulo mostra, né? Pra ver como era ele sem essa máscara aqui, mano. Tá ligado? Ele era um vilão sombrio mesmo, porque como ele era uma pessoa, ele não era um demônio, um monstro, né? Ficava mais... mundo só por maldade, ele quer justiça, ou o que ele acredita ser justiça. E a Ranger Rosa, a Jen, a noiva do Alex, lidera a equipe na perseguição de Hansik pelo tempo, né, viajando até o ano de 2001 pra detê-lo. Lá ela encontra Wes Collins, um jovem rico e mimado que é idêntico ao Alex fisicamente. Eles precisam da ajuda dele pra ativar... é ele mesmo. Os morfadores e, relutante, ele se junta à equipe. E, cara, o Hansik é outro personagem que foi um divisor de águas, eu diria, na franquia dos Power Rangers como um todo. Talvez foi o primeiro vilão mais diferente que a gente viu até então. O Hansik, ele não era só um vilão que queria... foi o primeiro que não era... Se bem que a Astronema também era um humano, né? Por mais que morava no espaço.
Eu acho que ele foi o primeiro... Ah, não, no Turbo também tinha uma... Destruir os Power Rangers e dominar o mundo. Não, ele tinha um motivo. Ele queria justiça, porque no passado ele foi descriminalizado, velho. Ele foi tratado como lixo e viu a sociedade preferir máquinas a ele e seus semelhantes. Isso o empurrou pro lado sombrio, onde ele liderou um levante, foi preso e acabou escapando com a ajuda da sua filha, Nadira. E por Que legal, não lembrava disso. Não lembrava. Um pouco mais maduro mesmo. falar nela, Nadira é outro ponto alto na temporada. No início, ela é só uma vilã fútil que se diverte com o caos, mas ao longo da temporada ela passa por uma transformação interessante, questionando suas ações e até ajudando os Rangers em momentos cruciais. Esse arco, inclusive, surpreendeu muitas pessoas, né? Recentemente eu revi essa temporada Força do Tempo, né, pra poder fazer um especial aqui pra vocês, que inclusive já fiz, tá? Eu fiz um vídeo comentando todos os episódios de Força do Tempo, né? A história em ordem cronológica, então é só clicarem depois pra ver esse vídeo que tá sensacional. Que legal, irmão. Gostei do seu canal, hein? Parabéns, mano. Da hora. Se vocês quiserem, rapaziada, a gente traz mais Power Ranger aqui. Que a gente vai trazer mais Dragon Ball. Power Rangers é da hora, mano. Sensacional. E eu me surpreendi muito com a Nadira, Pelo menos até onde eu lembro, né? porque eu não lembrava desse arco dela ser tão interessante na minha infância, mas revendo hoje em dia a temporada. Porque a gente não prestava atenção. Desculpa ficar parando, tá? A gente não prestava atenção muito, né? Eu, pelo menos, mano, você ligava pra cenas de ação e tal. A gente não pegava muitos temas adultos, né? As tramas, na verdade, os dramas e tal. Temporada é sensacional, velho. E outro destaque é o Dr. Louis Firks, né? O cientista Eu nem lembro que é esse cara. está responsável por criar os ciborgues que substituíram os mutantes em força policial. Ele foi traído por Hansik, que o abandonou à morte. E essa parte da trama adiciona mais uma camada à história, né? Levantando discussões sobre ética científica e responsabilidade social. Porém, uma das viradas mais impactantes da série acontece quando Alex retorna do futuro. Pois é, ele não morreu, obviamente, mas volta completamente diferente. Ele é frio, ele é distante e determinado a fazer as coisas do jeito certo segundo o futuro. Ele tenta retomar o controle da equipe, mas entra em conflito com os demais, principalmente com o Wes, né? Que agora é o líder dos Rangers. E esse confronto entre os dois não é só uma simples disputa, tem muita coisa envolvida por trás. É um embate ideológico sobre destino, escolha e humanidade. O Wes representa o improviso, a empatia e a coragem de agir pelo coração. O Alex... Olha esse jeito que podre. Olha aqui, você vê claramente que mudou o ator, né? Olha aqui, galera, olha a tela verde. Mas é da época, né? Não dá nem pra descer o cacete. Mano, isso aqui foi o quê? Anos 90, cara, 2000. Por outro lado, defende o controle absoluto, a racionalidade extrema e a preservação da linha do tempo. E esse dilema é simplesmente o coração dessa temporada, né? Porque é o que vale mais a pena, você seguir o que já está prescrito, nesse caso no futuro, ou então você tentar moldar o futuro. E uma coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar dessa temporada, uns bastidores bem sinistros. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMeGeek, que a gente vai trocar essa ideia sobre Power Rangers e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Sendo que a temporada Força do Tempo é até hoje conhecida como uma das temporadas que melhor desenvolveu os seus Rangers principais, porque todo Ranger tinha sua trajetória, tinha o seu passado, o seu desenvolvimento. Então, aí eu não lembro, tá ligado, irmão? Eu não lembro mesmo, eu não lembro de ninguém. Eu lembro que a Rosa era chata, eu lembro do de cabelo verde, que ele era engraçadinho, ele era o alívio cômico, né? E ele me lembra até o Mutano de Jovens Titãs. Minha memória pode estar me enganando novamente. Mas ele era tipo, tipo Mutano, igualzinho o Mutano. Engraçadinho, bababá. O resto eu não lembro de nenhum desses dois aqui que eles fazem. O vermelho eu também não lembro. Eu lembro que tinha outro chato pra caralho, que era o... Porque sempre tem o sexto Ranger, né? Então tinha o verde, depois que se tornou o branco, bababá. E aqui tinha um outro vermelho. Que eu não gostava disso, porque a gente sempre ficava esperando pra ver qual cor seria. E aí era um outro vermelho, só que era um pouco mais escuro, se eu não me engano. E aí era outro cara chato. O Zord dele era da hora, era um dinossauro muito louco. Mas ele era chato, mano. Chato. Puta que pariu. Eu não gostava da Força de Tempo, galera. Eu não gostava, mano. E repetiu pra caralho, eu não vi a hora de acabar. O seu momentinho dentro da temporada, o seu arco especial, cada um tinha sua importância. O Wes começa como playboy inseguro, mas ao longo dos episódios se torna um verdadeiro herói. Ele desafia o pai, questiona seu papel no mundo e assume a liderança com responsabilidade e coragem. A Jen... Senti um playboyzinho militante, hein? O que vocês acharam? Parece o Fiuk, tá ligado? Marcada inicialmente pela perda do Alex, ela se torna líder e determinada a fazer as coisas certas. Inclusive, muitos a consideram, né, a Jen, a melhor Ranger Rosa de todos os tempos. Inclusive, esse que vos fala. Pra mim... porque foi a que mais teve destaque, né? Não tem como. Ela era a principal. Ele falou aqui que depois o Ranger Vermelho vira o líder. Eu não lembro disso. Mas eu lembro que no começo, assim, né, pelo menos na primeira parte, ela é a líder, né? Então ela tem muito destaque. Cara, a Jen é disparada em todos os aspectos a melhor Ranger Rosa que a gente já teve. Afinal, sua evolução emocional e o relacionamento conturbado... Mas você não vai falar que ela é chata? Será que eu tô tendo essa falsa memória, galera?
Nossa, eu lembro que é. Tanto que eu só. Quando eu penso em Força do Tempo, eu lembro dessa mulher. Com essa são partes centrais da trama. Temos também o Eric, né? O Ranger quântico, que é o tipo. Olha, ó, esse era o chato, cara. Puta que pariu, como eu odiava esse cara, mano. Ele era arrogante, ele era. Nossa, eu odiava ele. O lobo solitário. Ele não confia nos outros e acha que tudo se resolve na força. Só que com o passar do tempo ele aprende o valor do trabalho em equipe e conquista o seu lugar entre os heróis. E obviamente todos os outros Rangers também tiveram os seus momentos, os seus arcos separados dentro da temporada. Até personagem. Olha, ó, esse era o uniforme dele. Era da hora, tá ligado? Mas porra, outro vermelho. Então a gente tinha 3 vermelhos nessa temporada, tá ligado? O primeiro que morre e volta, o principal e esse daí, mano. Se bem que essa cor vermelha é mais da hora que a dos outros. E ele tinha essa arma que era a cabeça do Zord, era da hora. Personagens coadjuvantes, né? Como eu citei a Nadira, que teve um arco de desenvolvimento absurdo, principalmente na reta final. E o Sr. Collins, né? O pai do Wes, que também recebeu uma camada a mais nessa temporada. Então todo mundo tinha sua importância, ninguém era descartável. Sendo que Força do Tempo aproveita muito bem o elemento sci-fi, né? Viagem no tempo, elementos tecnológicos, Zords com design futurista e a constante ameaça de alterar o curso da história cria uma atmosfera tensa e empolgante. A série brinca, né? Com os Era da hora até os capacetes deles, né? O da Rosa eu acho que tinha capacete. Ó, porque todos são um capacete meio genérico, ó. Os homens é como se fossem triângulos de diferentes formas, né? A amarela, sei lá, um círculo amassado, sei lá o que é isso. O da Rosa era o mais da hora, porque formava um coração. Se bobear, é o uniforme rosa mais bonito que tem, né? Criativo assim ser um coração. Os riscos de mexer na linha temporal, e os Rangers frequentemente se veem em situações onde precisam escolher entre seguir as ordens do futuro ou agir conforme seus sentimentos e julgamentos. E pra quem acompanha o Geek aqui há mais tempo, sabe que meu tema favorito da ficção é justamente viagem no tempo. E aí me pega, né? Cara... Puta, eu não curto muito, sabia, rapaziada, viagem no tempo? Nunca gostei tanto assim, mano. É excelente. Essa temporada é fenomenal. É 10/10. Se você for fazer um top 5 melhores temporadas da história dos Rangers, você tem que colocar a Força do Tempo, mano. Pelo menos... Não. É espaço... como eu falei, né? Espaço, resgate, força animal. Aí eu acho que eu coloco Mighty Morph. E aí de quinto, mano, eu preciso ver. De quinto eu preciso ver. Entre as 5 ela tem que estar. E os Zords merecem destaque, tá? O Time Force Megazord, com suas diferentes formas de batalha, foi um conceito inovador que deu uma nova cara às lutas gigantescas. E se a gente parar pra analisar, essa temporada é recheada de episódios que fogem do convencional. Porque um dos episódios mais lembrados é justamente o crossover com a galera do Resgate. Porque além da nostalgia... Nossa, por quê? Por quê? Olha o Resgate aqui, cara. Eles eram muito da hora, mano. Olha só, mano. Olha, cara. Eu lembro que eu tinha o bonequinho de quase todos eles. Eu tinha o desse de prata. Porra, era da hora o Resgate, mano. E isso era uma coisa da hora em Power Rangers, né, rapaziada? É que sempre o Power Rangers anterior voltava, né, num episódio. Tanto que tem aquele episódio também dos vermelhos, né, junta todos os vermelhos, foda pra caramba. Ali você já vê que o Andrew estava engordando um pouco, né? E você vê como eu desde criança eu reparo em shape, rapaziada. E era da hora esse crossover. Nostalgia, mas trouxe um senso de continuidade, né? Como se uma temporada estivesse conectada com a outra. Algo que a franquia vinha experimentando com sucesso desde o Power Rangers no espaço. E outro episódio marcante também, que eu não vou lembrar agora a numeração, mas foi aquele que o Wes e o Eric, eles deixaram suas diferenças de lado pra poder trabalharem juntos. E aí começou a construir essa amizade entre eles. E esse tipo de dinâmica ajuda a mostrar o crescimento dos personagens e como suas decisões impactam diretamente o rumo da história. O sacrifício do Wes, a despedida dos Rangers do futuro, a decisão complicada da Jenna no final, que ela não quis alterar o passado pra salvar o Alex, mano, é de partir o coração, velho. Caramba, ó, eu não lembrava disso, hein? Forte, hein? Tipo, você ser uma namorada, você tem a chance de salvar o seu namorado, mas você não salva porque vai mudar a linha do tempo, né? Então você prefere salvar a humanidade, né? Tipo, as coisas continuarem certas do que... Pô, bem maduro mesmo. Ou seja, a Força do Tempo é um marco que ainda ecoa, pois essa temporada não é apenas uma das melhores da franquia, é uma série com qualidades próprias que se sustenta mesmo pra quem nunca acompanhou Power Rangers. É uma história sobre escolhas, sobre justiça. Ixi. O Ranger vermelho tá de saia? Vocês estão vendo isso, galera? E esse shapezinho aqui, ó, olha esse aqui. Mano, que... Nossa, aqui deve ser da Shopee. Olha, a Rosa tá gorda, caralho. Não, isso aqui não é eles não, cara. Você é louco. Não, não é eles não, mano. Não é eles não. O Ranger tá de saia. E a Rosa tá... Mano, olha a Rosa, rapaziada. Olha a Ranger Rosa. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mano. Olha como tá a barriga dela. Não. Olha isso aqui, mano. Com o cinto em cima do umbigo. Que porra é essa? Com os pintos tudo aparecendo. Ó, o verde, o azul.
Meu, que é isso aqui, cara? Amizade, redenção e coragem. Tem romance, tem ação. Não, isso aqui deve ser foto da Shopee, pelo amor de Deus, mano. Tem drama, tem ficção científica, e tudo isso sem perder o espírito colorido e vibrante que faz parte da essência da franquia. Sendo que o legado de Força do Tempo, né, de ser uma temporada um pouco mais sombria, com um tom um pouco mais cinza, ecoou nas temporadas seguintes, né? Se a gente pega a SPD, RPM também tentou seguir essa parada mais de ficção científica, uma camada mais escura, e tudo isso graças à Força do Tempo. A temporada mostrou que Power Rangers pode crescer junto com seu público e contar histórias que vão além da pancadaria coreografada. Sendo que o design dos Zords era interessante, cara. Afinal, eles eram inspirados em veículos de alta velocidade, e o Time Force Megazord chega a se transformar em um Cyclone Mode, né? E no Shogun Mode também, que era maravilhoso. E cada Ranger teve cortes diferentes pra refletir sua personalidade. A Jen tem linhas mais angulares, a Kate usa detalhes que lembram tecnologia stealth, sendo que várias cenas de perseguição foram gravadas à noite pra poder reforçar o clima de fora da época em 2001, contrastando com o futuro colorido que a gente viu no ano de 3000. E a trilha sonora dessa temporada é maravilhosa, cara. O artista, nesse caso que foi o Ron... Não, isso eu não tenho o que falar, galera. As trilhas sonoras de Power Ranger é foda, tá ligado? Tipo, que nem as músicas de abertura... Depois você coloca aí, cara, as músicas, todas é boa. Todas. Turbo, Marimorph, Espaço, Galáxia Perdida, todas, Resgate, Força do Tempo. As músicas de abertura é pauleira, mano, é pauleira. Mesmo que você não goste, a música é boa. Ele deu uma inovada, tá? Ele trouxe temas de ação e com arranjos que misturam orquestra e eletrônica. E ficou maravilhoso, mano. A abertura é muito marcante. Tem duas aberturas, cara, que quando eu ouço, eu vejo até o final. Quando eu paro pra ver uma parte, eu tenho que ver ela inteira, que primeiro é Força Animal, porque quando vem Força Animal é da hora. Força Animal, olha aí, aqui ó, aqui já tinha mais dinheirinho, né, nos orçamentos, os cintos, as luvas, os capacetes, cada um de um animal, mas tipo, bem detalhado. Força Animal foi foda. Vocês estão ligados que esse cara aqui, o Ranger Vermelho, tá preso, né? Ele matou um amigo dele com uma katana. o rugido do leão. Mano, eu tenho que ver toda. E, obviamente, Força do Tempo, mano. A abertura, a guitarrinha de Força do Tempo, aquele eletrônico, é maravilhoso. E olha, depois de tanto tempo, Força do Tempo continua sendo uma referência de como fazer Power Rangers do jeito certo. Seja pela construção dos personagens, pela complexidade do enredo, ou pela coragem de ousar em temas mais profundos. Essa temporada é, sem dúvidas, um capítulo à parte. E um dos mais brilhantes na longa história dos defensores coloridos da Terra. Mas aí, vocês concordam ou discordam? É a temporada mais sombria, Irmão, Mundo Geek, eu vou ser sincero pra você, irmão. Você me deu vontade de assistir. Pode ser que a minha memória esteja me enganando. Sabe por quê, galera? Outro problema que eu tinha muito quando eu era criança é um exemplo. Eu me apaixonava, vamos supor, pelos Power Rangers do espaço. Aí mudava, eu ficava puto, tá ligado? Então, tipo... É que nem quando muda o personagem, né? Tipo, era o Tobey Maguire, o Homem-Aranha, e depois foi o Andrew Garfield. Eu ficava puto. Né? Então eu sempre começava meio injuriado com a série e aí depois eu me apegava. Mas eu lembro assim que de todos os Power Rangers que eu assisti, eu acho que eu parei de assistir no Força Animal, acho que foi meu último, se eu não me engano. Depois teve um Ninja, né? Eu comecei a assistir o Ninja, mas aí eu logo parei que eu não tinha tempo mais. Mas que eu lembro, cara, era a que eu mais odiava, cara, era a Força do Tempo. Mas você me deu vontade de assistir, hein? E vocês, rapaziada, vocês gostam de Força do Tempo? Deixa aí nos comentários que eu vou querer muito saber a opinião de vocês. Me corrijam se eu estiver errado, tá? E é isso. Se vocês quiserem mais Power Rangers, outros vídeos, deixa aí nos comentários. Obrigado pela audiência de vocês. Um beijo, um abraço e... Falou!